molhadas de um outono a passar, frutos maduros. É tempo de amar. Pois se a noite é o fim da escuridão, pra iluminar, pra encher seu coração. Pois se a noite é o fim da escuridão, pra encher seu coração. Um novo momento que brilha no ar. A vida é movimento latente a se encontrar, corações prontos pra o bem praticar. Deixa o mal, deixa a tristeza e a solidão, pra o bem praticar, pra viver nova estação, pra melhorar. Deixa o mal, deixa a tristeza e a solidão, pra melhorar. Com pequenas maravilhas, o bem o mundo vai mudar. Será tempo de amar, de felicidade no ar. Com pequenas maravilhas, o bem o mundo vai mudar. Será tempo de amar. Pará, parará, par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 á. Pará, parará. Boa noite a todos e a todas, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pública do dia de hoje, realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar, que possam cada um se sentir abraçado por um abraço fraterno emanado pelos nossos sentimentos. Queridos irmãos, nesse momento pedimos que cada um possa já reservar um recipiente com água para ser fluidificado no passe que ocorrerá no final da palestra pública. Assim, meus irmãos, vamos agora nos encaminhar para a nossa prece de início, para pedirmos permissão ao nosso querido Pai para iniciarmos essa palestra bendita. Que cada um de nós possa fechar os olhos e elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Querido Pai, agradecido nós nos encontramos, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos deste de estarmos unidos e reunidos, Senhor, e conectados para mais uma palestra pública. Nos ilumina, nos abençoa, dai-nos toda a assistência. Também te pedimos pela nossa palestrante do dia de hoje, que possa receber todo o auxílio do plano espiritual maior, seja incluída, inspirada, para transmitir uma mensagem de consolação aos nossos corações sofridos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, que não haja nenhuma interferência, nenhum empecilho, e com esta prece te pedimos permissão para iniciar a nossa palestra pública do dia de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos contar com a colaboração da nossa querida irmã Adriana Paula. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, né, reunidos, todos nós, em nome de Jesus. Como ele disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Então, uma certeza absoluta de que ele está aqui entre nós, que nós vamos hoje conversar sobre motivos de resignação. São 2 itens que estão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria muito de começar essa nossa conversa lembrando uma passagem do personagem Alcione,
do livro Renúncia, né, lá de Emmanuel, dos seus romances históricos, que ele nos diz que o Evangelho de Jesus, aquela época, né, esse era um comentário que ele faz, aquela época, o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. E na atualidade, nós não podemos mais alegar desconhecimento desse Evangelho. Na atualidade, nós não podemos mais alegar ignorância desse Evangelho, porque tem mais de 2000 anos que Jesus veio ao mundo, mais de 2000 anos que ele trouxe a Boa Nova, então nós já conhecemos o Evangelho de Jesus há um bom tempo. A maioria de nós, herdeiros do catolicismo, outros do protestantismo, muitos, né, advindos lá da época ainda do próprio Cristo, então nós não podemos mais alegar ignorância, mas nós precisamos aprender a meditar o Evangelho de Jesus, né, a meditar. Meditar o seu Evangelho para que a gente possa sentir esse Evangelho e aí vivê-lo. E a doutrina espírita, ela nos possibilita a meditação do Evangelho de Jesus. Por quê, Adriana? Porque ela traz para todos nós uma leitura realizada por Kardec e pelos espíritos superiores que ampliam os nossos horizontes, que ampliam o nosso modo de compreender as mensagens de Jesus. E nós estamos aqui nessa tarefa de compreensão, de meditação desse Evangelho. Por isso que a gente vai meditar hoje sobre um tópico que está dentro do capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. E aí a gente precisa pegar esse Evangelho, segundo o Espiritismo, que medita sobre o Evangelho de Jesus, né, e olhar para ele com muita atenção, refletir sobre as suas mensagens, para que a gente possa envolver o nosso sentimento com essa mensagem, sentir essa mensagem, fazê-la ecoar nas fibras íntimas dos nossos corações, para que a gente possa colocar em prática no dia a dia, viver isso. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre motivos de resignação. O que é resignação, né? Alguém pode perguntar assim, Adriano, o que é resignação? É porque a gente tem muitos conceitos para resignação. Resignação pode ser entendida como paciência. E aí eu lembro daquele capítulo 9 do Evangelho, depois se eu estiver equivocada me corrijam, mas é o capítulo 9, o item 7, se eu não estiver enganada, capítulo 9, item 7, que os Espíritos nos dizem que a paciência é uma forma de caridade, né? A paciência é uma das formas de caridade. Então, a paciência também é tratada dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Resignação pode ser entendida como paciência, pode ser entendida como tolerância, pode ser entendida como indulgência, né? E aqui a gente pode dar uma série de outras significações que estão dentro do campo semântico da palavra resignação, né? Então, paciência, tolerância e indulgência são, né, paciência, tolerância e indulgência são sinônimos de resignação. A pessoa que é resignada é paciente. A pessoa que é resignada é tolerante. A pessoa que é resignada é indulgente. E a indulgência é a benevolência, né, para com todos. Na questão 886, Kardec indaga aos espíritos qual era o sentido, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. E os espíritos sabiamente respondem: benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, estou lendo aqui no livro dos Espíritos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, gente, a resignação, ela engloba uma série de outras virtudes muito necessárias para o aprimoramento do ser encarnado, para o desenvolvimento das nossas virtudes. Mas, afinal de contas, o que é resignação? No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, nós aprendemos com os espíritos superiores que resignação é o consentimento do coração. Olha, gente, ele diz que resignação é o consentimento do coração. A obediência é o consentimento da razão. A gente obedece porque compreende que é necessário obedecer.
Então, por exemplo, você está no seu trabalho, você tem um chefe, né, alguém que comanda ali as tarefas, e ele te dá um encargo, ele te dá uma função, ele te dá uma missão, um trabalho que você precisa executar. E aí você obedece, porque você não é bobo nem nada, você não é burro, você sabe que se você não fizer o seu trabalho, não desempenhar a sua tarefa, no final do mês você não tem o seu salário. Ou pelo menos você vai passar uma situação muito vexatória, né? Vão te chamar a atenção, vão criticar você. Então, a obediência, diz o Evangelho no capítulo 9, item 8, a obediência é o consentimento da razão. A gente obedece quando a gente pensa. Tanto que quando uma criança é muito desobediente, a gente fala assim, esse menino pensa, não tem raciocínio, né? Porque não obedece. Mas a resignação é o consentimento do coração. Porque a resignação é um sentimento. A resignação é essa capacidade que o ser humano tem, né, de aceitar pacificamente o que não está no nosso poder alterar. E só consegue ser resignado quem tem fé no futuro, só consegue ser resignado quem tem paciência, só consegue ser resignado aquele que tem tolerância. Porque a resignação é esse sentimento que nos ensina a aceitar aquilo que não está sob o nosso comando, aquilo sob o qual nós não temos nenhum poder. Isso é resignação. E é muito difícil ser resignado quando a gente não compreende, né, o funcionamento das leis divinas. Quando nós ignoramos as estratégias metodológicas de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Porque as estratégias de Deus, né, todos os recursos pedagógicos, metodológicos que Ele utiliza para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento, na grande maioria das vezes, esses recursos são ignorados por nós, porque nós desconhecemos as leis divinas, nós ignoramos todos os processos das leis naturais, tratamos Deus como um senhor de barbas longas, com uma espada na mão, um guerreiro, ou alguém vestido numa toga de juiz, que determina quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem merece ser feliz, quem merece ser infeliz, e assim sucessivamente. Né? A gente cria uma série de fantasias em torno de Deus e não estuda a lei divina, não conhece o funcionamento dessa lei. E por essa razão, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, nos revoltamos contra Deus. Nos revoltamos contra os instrumentos necessários para o nosso crescimento, os instrumentos necessários para o nosso aperfeiçoamento. É como um aluno que se matricula na escola e não aceita de maneira nenhuma os livros, o caderno, o lápis, o quadro, né, o professor, que são os recursos ali para o seu aprendizado. Nós agimos muitas vezes dessa forma, né? E porque ignoramos todo o funcionamento, toda a organização, toda a estrutura pedagógica das leis divinas. Pois muito bem, resignar-se, então, é aceitar pacificamente aquilo que não pode ser modificado. A gente não está falando daquela resignação que nos joga na inércia, que nos transforma em joguetes do acaso. Não é essa. Não é uma resignação passiva no sentido de comodismo. É uma resignação ativa. Por quê? Porque eu me resigno diante daquelas circunstâncias que eu não posso modificar, mas eu vou agindo de tal maneira que eu vou transformando aquilo que está ao meu redor e que eu já sou capaz de modificar. Porque muitas vezes, uma situação que eu não consigo modificar, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho uma amiga que há muitos anos, ela faz concurso para ir embora do Piauí, para ir embora de uma cidade especificamente, que é a cidade onde ela mora. Ela não quer ficar morando mais naquela cidade. E desde quando eu a conheço, ela faz concursos para fora. Ela não passa nos concursos.
Mas toda vez que ela faz concurso para a cidade dela, ela é aprovada. Ela já foi aprovada em 5 concursos. Mas ela continua tentando fazer concursos para ir embora da cidade dela. E todas as vezes que eu converso com ela, ela me diz, eu não consigo entender. Eu já passei em concursos dificílimos, aqui para minha cidade eu não consigo passar nos concursos para fora. E eu queria tanto ir embora, e ela vive revoltada com isso. Ela vive triste, ela vive com depressão, porque ela quer alterar uma circunstância da vida dela, uma circunstância sobre a qual ela não tem nenhum poder. Porque eu que estou do lado de fora, eu já entendi que Deus quer ela ali, plantada ali, florescendo ali onde Ele a plantou. Mas ela quer a qualquer custo arrancar as próprias raízes e ir embora dali, podendo aproveitar aquela situação, aquela circunstância em que ela se encontra para frutificar, para fazer o melhor que ela puder, pela cidade dela, pela família dela, porque o grande problema dela morar naquela cidade é porque ela não quer conviver com a família. Ela não quer ter contato com algumas pessoas da família, especialmente. Então, o desejo dela é ir embora, sair daquela cidade. Mas ela ainda não entendeu que enquanto ela não resolver as encrencas com a própria família, eu vivo dizendo isso para ela, enquanto você não resolver as encrencas com a sua própria família, você não vai conseguir sair desse lugar. Então, a gente precisa entender que resignar-se é aceitar pacificamente, porque a maioria de nós se rebela, se revolta contra as circunstâncias que a própria vida nos coloca para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. E é tão engraçada essa situação dela, que certa vez ela passou num concurso para uma cidade no interior do Piauí, bem distante, né, a cidade de Uruçuí, que já é para o sul do estado. Ela foi para lá, ficou lá, estava morta de feliz, porque estava morando longe de todo mundo, longe da família, longe da cidade que ela nasceu e se criou. E aí, ela não ficou 3 meses lá em Uruçuí, ela foi trabalhar numa vara da justiça, ela não ficou lá 3 meses. O juiz da cidade em que ela nasceu, que a conhecia o trabalho dela, pediu ela para o fórum onde ele estava trabalhando. Quando ela descobriu, ela ficou muito chateada. E ele já tinha feito o pedido e ela teve que voltar. Então, é uma circunstância que ela não teria como alterar. Então, tem coisas que não estão sob o nosso poder alterar. E aí a gente precisa se resignar pacificamente. E se perguntar o que eu posso alterar ali, o que eu posso modificar ali para benefício dos outros, para o meu próprio benefício, para que eu viva bem com aquela situação, com aquela circunstância. Então, olha só, esses itens, né, motivos de resignação, que são os itens 12 e 13, estão dentro do capítulo 5, né? E antes de nós falarmos especificamente quais são os motivos que nós temos para nos resignarmos, porque não são poucos, são muitos, se nós formos pensar com calma, nós temos muitos motivos de resignação, é bom a gente lembrar, né, que esse capítulo do Evangelho, capítulo 5, é o capítulo mais longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem uma razão para isso, né, gente? Tem uma razão por quê? Porque nós vivemos em um mundo de expiações e provas. Quem diz isso para a gente é Santo Agostinho, lá no capítulo 3, nos itens 13 a 15. Nós vivemos em um mundo de expiações e de provas. As expiações, de um modo geral, se configuram como uma penalidade. A expiação, ela traz para o ser encarnado uma redução da liberdade, uma redução temporária do nosso livre-arbítrio. A gente acaba se tornando detento daquela situação, daquela circunstância, porque a expiação, ela só surge em nossas vidas quando nós cometemos crimes diante das leis divinas. E aí se estabelece para nós um processo expiatório, né, que reduz o nosso poder de escolha, que reduz, muitas vezes, inclusive, retirado de nós o livre-arbítrio.
temporariamente. Por quê? Porque a gente fez tanta bobagem, errou tanto. É como alguém que realmente comete um crime, é retirado da convivência, da liberdade em sociedade e é levado para dentro de um presídio. Ele vai ter ali uma liberdade relativa e muito reduzida. Isso ocorre conosco quando nós nos comprometemos diante das leis divinas e precisamos ser reeducados, como aquele detento que passa pelo processo penal e vai condenado a uma pena em um presídio. Ele também vai ter que reaprender, né, reaprender a se reestruturar, né, reaprender a ressignificar a própria existência, reaprender a reconstruir a própria caminhada naquele processo lá de detenção. Então, a gente vive em um planeta de expiações e provas. As provas, elas são esses instrumentos de crescimento que todos nós passamos. Todos os dias nós enfrentamos provas, no nosso trabalho, junto da nossa família, na sociedade, porque a prova é um instrumento de crescimento. Então, as provas, elas não vão se encerrar porque as provas são um instrumento do progresso. Então, a gente sempre vai passar por provas. Sempre, né? Porque a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai progredindo, então a gente necessita das provas. É como um aluno que vai para a escola, depois vai para a faculdade, para a pós-graduação, para o mestrado, para o doutorado, PhD, e assim ele vai passando sempre por provas até atingir a perfeição, que é a perfeição relativa, que o Cristo é o modelo. Pois bem, nós vivemos então num planeta de expiações e provas, cujas expiações são mais numerosas, são muito mais numerosas, por isso a gente assiste a tantos cenários de dor, de sofrimento, né, de angústia. E é um planeta também que está passando aí por um processo, né, de transição de um planeta de expiações e provas para um planeta regenerador. E um planeta regenerador, gosto sempre de lembrar disso, um planeta regenerador é aquele em que a dor está nos regenerando. Que, como diz a Joana de Ângeles, né, no livro Plenitude, existem dois instrumentos fundamentais para o nosso progresso. Um é a dor, o outro é o amor. Quando um se ausenta, o outro se apresenta. E nós temos nos ausentado muito do amor, né? Então, a dor é uma constante em nossas existências. Então, se a gente começar a pensar que esse é o maior capítulo do Evangelho, vai falar justamente das aflições, ele inicia tratando da justiça das aflições. Há uma justiça nas aflições, toda fundamentada na lei de causa e efeito, na lei de justiça, amor e caridade. Há uma justiça das aflições, porque ele começa o capítulo tratando disso, né? Fala ainda das causas atuais e das causas anteriores das aflições, porque há aflições que nós vivemos, que foram semeadas no passado. Porque do jeito que há árvores que, se semeadas hoje, daqui a um mês, estão dando fruto, há aquelas que a gente só vai colher fruto daqui a 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Se você plantar uma semente de milho hoje, talvez daqui a 30, 45 dias você consiga colher uma espiga. Mas se você plantar um pé de café, você vai ter que esperar algumas décadas para colher o café. Então, da mesma forma, são as sementes que nós vamos espalhando ao longo dos nossos caminhos. Por isso que o Evangelho, nesse capítulo, nos fala das causas, né, anteriores das aflições, aquelas que ficaram nas nossas existências pregressas, e as causas atuais das aflições, aquelas que são resultado das nossas escolhas agora no presente, que são resultados das nossas escolhas dessa existência. E ainda há aqueles tormentos voluntários, que são aquelas tempestades que nós vamos amontoando sobre as nossas cabeças. Aqueles tormentos voluntários. Porque, o que é o tormento voluntário? Tormento voluntário é aquele em que eu já estou passando por um processo expiatório, por uma dor, né, inevitável, estou com um parente muito doente em casa que eu cuido, por exemplo, né, uma pessoa muito adoentada, um idoso, que é meu pai, meu avô, alguém da minha família que eu cuido, que tem Alzheimer, e que já é um processo muito delicado, muito difícil, porque todo mundo foi embora, a família toda foi embora, e eu acabei ficando com aquela pessoa para cuidar dela, né? Você não acabou ficando. Há ali uma relação de justiça estabelecida nessa situação, porque Deus não erra o alvo. Então, se você está ali cuidando, é porque você que tinha que cuidar.
Então, a gente tem ali, né, uma certa penalidade, no sentido de expiação. Não é punição nem castigo, é porque, de algum modo, a gente se endividou com aquela criatura e precisa cuidar dela por algum tempo. Mas aí, além desse processo, né, que poda a nossa liberdade, porque você não pode sair, não pode ter uma vida como você gostaria, né, de liberdade, porque tem que estar em casa, tem que cuidar, tem que alimentar, enfim, todos aqueles cuidados que um idoso com Alzheimer requer. E aí você não encontra ninguém para ficar cuidando direto, tem que ser você mesmo, ou você mesmo. Mas aí, além de todo esse processo que é doloroso, ainda vem a queixa, ainda vem a lamúria, ainda vem a revolta. E aí a gente tem tormento voluntário. Porque o tormento voluntário é quando eu acrescento sofrimento a um processo que já é doloroso, né? Então, todas as vezes que a gente estiver passando por uma dor muito grande, começa a reclamar, se queixar, se maldizer, espraguejar, se revoltar contra Deus, tormento voluntário. Tormento voluntário. Fora aquelas bobagens que a gente escolhe fazer, sabendo que vai fazer errado e faz. Tormento voluntário. Né? Então, esse capítulo trata dessas questões. Né? Justiça das aflições, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, e fala ainda do véu do esquecimento, né? Desse esquecimento do passado, que é tão necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E aí, logo depois, vem motivos de resignação. Olha que coisa interessante, porque nada no Evangelho é à toa. Quais são os motivos de resignação, então? Primeiro, a justiça de Deus. Um dos grandes motivos de resignação é eu compreender que há uma lei de justiça que rege a tudo no universo. Né? Esse é, assim, o motivo dos motivos. Saber que nada acontece por acaso. Que Deus não erra o alvo. Que Ele não brinca com os nossos destinos. Deus não joga dados. Não é à toa que nós estamos onde estamos, com as pessoas que estamos. Nas circunstâncias em que nos encontramos. Não é à toa que nós temos aquela família, aqueles amigos, aquele companheiro, aquela companheira, até aquelas doenças físicas, fisiológicas. Não é à toa, gente. Porque há uma justiça. Então, um dos grandes motivos de resignação, diante das nossas dores, diante das nossas aflições, um dos grandes motivos de resignação é justamente compreender que há uma lei de justiça que rege absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Deus não erra o alvo. Estamos todos nós onde deveríamos estar. Obviamente que há circunstâncias, eu não estou falando aqui, claro, das situações de abusos, né, de agressões morais, psicológicas, físicas. Não, não é isso. Eu estou falando de um modo geral, a nossa família, né, o nosso trabalho, se não for também uma situação de comodismo, porque às vezes a gente não muda a situação do trabalho, né, a situação, o quadro, o cenário social, às vezes a gente não transforma isso por uma questão de comodismo, mas na grande maioria das vezes, né, assim, na grande maioria mesmo das vezes, nós precisamos compreender que cada um está no lugar onde deveria estar. É que há uma lei de justiça que rege a tudo. Agora, isso, claro, obviamente, não me dá o direito de me tornar indiferente ao sofrimento dos outros, não me dá o direito de me tornar aquela pessoa passiva, né, que não faz nada para mudar as situações, as circunstâncias, e eu estou falando passiva aqui no sentido de acomodada. Não me dá o direito de ser alguém acomodado ou acomodada, e não fazer nada para mudar as circunstâncias difíceis da minha vida. Não é isso. Porque a resignação de que fala o Evangelho não é essa resignação do comodismo. Não é essa. É uma resignação ativa. Né? Por que chama resignação passiva? Porque requer de nós a compreensão das nossas dores, das nossas aflições. Porque se a gente for pesar tudo, na realidade, dor, aflição, sofrimento, nós vamos perceber que nós somos, como diz o Evangelho, na grande maioria das vezes, nossos próprios algozes. Já pararam para pensar
que absolutamente tudo que nós fazemos volta para nós? Todo bem que a gente faz, volta para a gente. Todo mal que a gente faz, volta para a gente. Nós somos os agricultores, os semeadores do campo da nossa própria existência. Então, tudo aquilo que a gente for semeando ao longo do caminho, de bom, de ruim, vai retornar para nós. Vai voltar para a gente. Né? Mais cedo ou mais tarde acaba voltando. Então, um dos grandes motivos de resignação é justamente saber que há uma lei de justiça que rege a tudo. E mais ainda, que toda dor, toda aflição tem uma causa justa. Eu costumo dizer assim, olha, a gente não é flor que se cheire. A gente não é flor que se cheire, nós não temos, nós todos nós, e eu me incluo nisso o tempo inteiro, né? Nós todos, nós temos um passado nada recomendável. Nosso passado é cheio de desacertos. Mas isso não nos impede de maneira nenhuma de olharmos para nós mesmos com amor, com esse sentimento de caridade que a gente deve estender para o outro, mas que deve começar em nós. Né? E sabermos, né, que nós podemos mudar toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância nós podemos mudar. A nossa realidade, quem faz somos nós mesmos. A gente compreender, por exemplo, que toda aflição tem uma causa justa, né? E essa causa, ou ela está no passado, ou ela está no presente. Por isso que o Evangelho fala, antes de falar de motivos de resignação, ele fala de justiça das aflições e fala das causas anteriores e das causas atuais das aflições. Que o Evangelho não dá ponto sem nó, né? Como a gente costuma dizer. Ele amarra tudo ali muito bonitinho. Tudo que nos ocorre é fruto das nossas decisões, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das posturas que nós tomamos, ou no nosso passado remoto, ou no passado um pouco mais próximo, ou no presente. Todas as nossas dores são resultados. São resultados, não são causas. São resultados, são ações. Né? Aliás, são reações das nossas ações. Todas as nossas dores são resultados das nossas ações. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, nós semeamos, é a colheita. Então, mais um motivo para a gente se resignar, para não se rebelar. Então, é importante, gente, é muito importante, né? A resignação, a resiliência, né? Trazendo para um vocabulário mais atual, a resiliência, a resistência moral, como diz o Emmanuel. O que é a resistência moral? É saber que aquela dor, que aquela aflição, ela não é em vão, ela é instrumento de crescimento, é instrumento de aprendizado, e que é necessário tirar dela tudo de melhor que nós pudermos, sem nos rebelar, sem nos revoltar, né, sem nos voltarmos contra Deus. Porque há muitos de nós que se revoltam com Deus quando estão passando por momentos difíceis, que semeamos, que nós mesmos semeamos. Então, esse processo todo de tolerância e de resignação é um processo de cura das nossas próprias mazelas. Daí a necessidade da gente compreender, né, que, como diz o próprio Evangelho, no próprio capítulo 5, aí, quando trata dos motivos de resignação, a gente precisa compreender que o sofrimento é o princípio da cura. É o princípio da cura. E aí, uma das coisas que é interessante, gente, a gente lembrar, é que, assim, como a gente está num planeta ainda de expiações e de provas, aí transitando para um planeta regenerador, é bom a gente lembrar que o processo expiatório, isso, né, isso quem diz é Santo Agostinho, né, fala desses planetas de expiações e de provas, mas o Emmanuel, lá no Consolador, ele lembra, tratando dessa questão, que o processo expiatório, ele se inicia com o arrependimento. Então, se a gente é resignado, a gente se arrepende do mal que fez, né? E aí, o arrependimento, ele traz a dor. Ele traz o processo da aflição, traz o processo da dor. Porque quando a gente se dá conta de que fez a bobagem, se dá conta de que fez aquela besteira, entra no processo da culpa. Mas a gente não pode paralisar na culpa, né? Tem que seguir adiante, não pode paralisar na culpa. Então, o primeiro passo, né, a primeira etapa do processo expiatório é o arrependimento. E aí a gente vai expiar aquela dor do arrependimento.
que é a aflição de ter feito a coisa errada, sabendo que estava errado, né? Esse sentimento de culpa, mas não pode paralisar na culpa. Porque o Emmanuel diz lá no Consolador, na questão 245, que a gente precisa caminhar na direção da reparação. Porque a etapa final da expiação é a reparação. E quando a gente é resignado, a gente decide reparar o mal que fez. O mal que nós fizemos a nós mesmos, que fizemos aos outros. Então, hoje, talvez a grande mensagem desse item do Evangelho, né, dos itens que a gente está tratando, 12 e 13 do capítulo 5, talvez a grande mensagem seja justamente essa. A gente precisa se resignar diante das dores que nós semeamos e lembrar que cada nova falta aumenta a nossa dívida. Vai a necessidade da gente ir reparando os nossos erros, nos melhorando e buscando não errar mais. Né? E passar por esse processo de reparação, passar por esse processo reparador. Lá na obra Céu e Inferno, Kardec também fala disso, de como o arrependimento inicia esse processo de reparação, aliás, de expiação, e como a reparação é o final desse processo. Então, a gente precisa olhar para a vida de uma outra maneira, da perspectiva espiritual. E se a gente olhar só da perspectiva material, a gente não se resigna, a gente se revolta. Olhar da perspectiva espiritual. E lembrar que ser resignado faz bem não só para o espírito, mas também para o corpo. Porque vai evitar uma série de doenças. Então, a gente tem motivos de sobra para ser resignado. Mas talvez o maior de todos eles, e é com isso que eu vou encerrar minha fala, o maior de todos eles seja saber que Deus é um Pai magnânimo, justo e bom, que jamais, jamais deixaria nos passar por dores, por sofrimentos ou por aflições que não fossem necessários para o nosso crescimento. Então, vamos a partir de hoje começar a olhar de uma maneira diferente para as nossas aflições, né? Olhar de uma maneira mais amena, mais tranquila, e lembrar que a resignação é um sentimento. A gente precisa desenvolver esse sentimento em nossos corações. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trabalhando. Eu fico muito grata, infinitamente grata por estar aqui dividindo esse momento com vocês. Então, queridos irmãos, possamos nesse momento nos recolher intimamente para que a gente possa proferir a nossa prece para encerrar. Logo após a prece, não esqueçam, queridos irmãos, teremos um momento do passe. Possamos então fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Senhor de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos aprendido um pouco mais sobre o Evangelho e que possamos, a partir de agora, termos em mente que temos motivos para sermos resignados, compreendendo o teu amor por nós e aceitando as nossas dores, as enfermidades, as vicissitudes que fogem ao nosso controle, como um instrumento de reparação e renovação para o nosso espírito. Nos ilumina hoje, amanhã e sempre, Pai. Abençoa, ampara, que os espíritos amigos possam, nesse momento, ajudar a todos os nossos irmãos e irmãs que estão conectados conosco. Ilumine e abençoai os lares que, porventura, não participaram hoje por algum motivo, que possam persistir na próxima oportunidade. Estejam juntos conosco. Ilumine a todos os nossos familiares, a todos os nossos entes queridos. Também te pedimos, Pai, por todos aqueles que se encontram acamados e domiciliados, enfermos nos hospitais, nas casas de saúde, que se encontram nos orfanatos, nos asilos, os nossos irmãos que estão também nos manicômios. Ilumine também e abençoai, principalmente a consciência daqueles que transgrediram as tuas leis e as leis dos homens, cometendo crimes, erros, que possam as nossas preces chegar a eles e despertem para se corrigirem
e façam um caminho diferente na sua jornada. Ilumine a todos que clamam por Ti, que sofrem nesse momento a solidão, a depressão, a agonia, a aflição. Ilumine aqueles que estão pensando em se suicidarem, que não cometam esse erro, esse ato. Aquelas mães que estão pensando em abortar, que não façam isso. Também te pedimos, querido Pai, por cada irmão que cometeu o ato do suicídio. Sabemos das graves penas que são reservadas àqueles que cometem esse ato, mas também sabemos que o Senhor tem um amor infinito. Então, Senhor, tem misericórdia de cada um. Pai, também te pedimos pelos animais, pelas plantas, pelas árvores, por tudo que criastes, que nos sirvam sempre de auxílio, de instrumento para o nosso progresso, e que possamos também despertar a nossa consciência e cuidar desta terra, cuidar de cada um de nós, para que possamos, Senhor, conseguir a terra que nos será morada feliz. Muito obrigado por tudo. Com esta prece, Senhor, te pedimos permissão para encerrar a palestra pública do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento vamos nos encaminhar para o passe. Continue conosco. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize
Agora, Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Olá, meus irmãos. Estou aqui para te fazer um convite muito especial. Nos dias 29 e 30 de abril, o Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí, realizará o Encontro Fraterno Alta de Souza, o EFAS, que terá como tema Amai-vos uns aos outros. Teremos também palestras, cursos, alegria cristã e a realização da campanha de fraternidade Alta de Souza no domingo, pela manhã. Teremos também um encontrinho para tratar do tema de uma forma mais lúdica para as nossas crianças. Participe desse evento de muita luz. Acompanhe assim a nossa programação. Te vejo lá. Sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria,
Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.